Hoje nós queremos conversar sobre emoção. O mundo das emoções é o desafio, principalmente nesse tempo de isolamento, de clausura, de incerteza, por que não dizer até de medo, na maioria do tempo. E é pensando sobre isso que nós queremos falar sobre um nível de equilíbrio e de reserva emocional que precisamos para lidar com as adversidades da vida. Elas certamente chegarão. Ninguém passa pela vida sem contratempos, sem uma notícia que chega de supetão e você não estava esperando, isso traz um desequilíbrio. Todos nós precisamos de algo dentro de nós que nos prepara ou que nos deixa pelo menos disponíveis para lidar com equilíbrio nesse tempo. Há algum tempo, aqui em Brasília, tivemos uma escassez de chuva e os nossos reservatórios que abasteciam a cidade ficaram em um limite chamado limite crítico. Então, começou a se estabelecer um pânico. A cidade não vai ter água, nós não teremos abastecimento, a sua casa não vai ter água, a sua rotina vai entrar em confusão, racionamento se estabeleceu. Então a empresa operadora do sistema trouxe uma notícia, para mim nova, mas muito didática. A empresa disse o seguinte: nós estamos chegando no limite de dreno, de vazão dos nossos reservatórios. Mas abaixo desse limite existem milhões de metros cúbicos de água que podem ser usados em momento de emergência. Isso é chamado de reserva técnica, considerado por eles com o nome de volume morto, mas que estava lá disponível para ser usado em caso de necessidade. E aquilo me trouxe um ensino sobre o mundo das emoções. Todos nós precisamos guardar algo dentro de nós que nos prepara para lidar com situações sobre as quais a gente não tem controle e que elas se manifestarão dentro da jornada da vida. Eu chamo isso de reserva emocional. A Bíblia mostra que os homens e mulheres da Bíblia lidaram com essas dificuldades. Alguns tiveram a reserva, outros não. Com José e seus irmãos, a gente aprende que aqueles 10 pastores lá nos campos de Dotã não tiveram reserva técnica para lidar com os dramas surgidos dentro da família. E na primeira oportunidade que surgiu, eles pegaram José, lançaram em uma cova, depois o venderam, movidos por um sentimento de ódio incontrolável. Não tinham reserva, não souberam lidar, não tinha de onde sacar para ajudar a cada um a não se precipitar naquela situação. O fato é que aquilo gerou uma crise na vida deles por mais de 20 anos. Por outro lado, a gente encontra um personagem bíblico com uma reserva emocional extraordinária. Quando você chega nas Campinas, aonde Golias estava enfrentando o exército de Israel, e Davi chega para conversar com seu irmão Eliabe, trazendo as provisões do seu pai. E quando ele procura Eliabe num nível de tensão muito grande, solta em cima de Davi uma amargura e uma tristeza, evidente como resquício da rejeição dele como futuro rei.
e ver o irmão mais novo ser eleito gerou uma dor nele. Essa dor ficou lá. E no momento próprio ele soltou toda essa ira em cima de Davi. Mas Davi tinha uma reserva técnica. A Bíblia diz que ao ouvir as palavras de Eliabe, Davi simplesmente desviou-se dele e foi procurar a informação que ele precisava em outro lugar. Ele não deu vazão àquele momento de ira, ele não entrou na pilha daquela discussão, daquele debate. Ele soube desviar daquela situação. Agora, para isso, as coisas aqui dentro precisam estar em ordem. E a pergunta que a gente faz nessa hora é exatamente isso. Como está a sua reserva técnica? E o que se faz para se manter uma reserva técnica? Penso que no caso de Davi, a adoração, o estar com Deus, a segurança da identidade de quem ele era e do amor de Deus para com ele o ajudou a lidar com aquela circunstância. E você? Como estão as suas emoções hoje? Que reserva você tem para lidar com os dramas que surgem no dia a dia? E é isso que nós tratamos agora. Nesse momento, falando exatamente desse tanque emocional que precisa ser preenchido. Que tal não deixar nada para trás sem ser resolvido na sua história? Trate isso, para que isso não se torne um gatilho diante de circunstâncias adversas. Tempo devocional, tempo de adoração, tudo ajuda a termos uma boa reserva técnica. Cuide da sua, cuide do seu coração, cuide da sua alma, cuide das suas emoções, porque elas podem te elevar, mas elas podem te destruir. Deus abençoe a sua vida.